Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. Desta quinta-feira, de uma data fatídica, né, em 1964, nesta mesma data, começavam as movimentações para o golpe de 1º de abril, o golpe que vai instalar a ditadura militar no Brasil, que vai durar 21 anos. E o tema da ditadura é um dos destaques do nosso programa de hoje, porque exatamente na data de hoje, chefes militares do país, ministros da Defesa, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, assim como o capitão fascista que ocupa a presidência da República, se pronunciaram publicamente, exaltando o golpe e exaltando o período tenebroso da ditadura militar, dos 21 anos de ditadura. Esse é um dos temas de destaque do nosso programa, onde nós vamos falar também do vai, não vai, a desistência de desistir do governador de São Paulo, que renunciou ao cargo no dia de hoje, e se fosse só isso, já seria motivo de comemoração para o povo paulista, mas, ao mesmo tempo, Dória, que pela manhã anunciava-se que ia desistir da pré-candidatura à presidência da República, à tarde desistiu de desistir. Nós vamos falar disso também, destaque aqui no nosso programa, vamos falar dos atos que acontecem amanhã, justamente contra a ditadura de ontem e de hoje. Vamos falar aqui, chamar a atenção no programa de hoje, que hoje está se encerrando aí o prazo, né? Estamos na reta final do prazo para você se filiar a um partido político ainda esse ano, apoiar o fortalecimento desse partido, um partido de luta contra o golpe, um partido da luta contra a ditadura de ontem e de hoje. Logicamente que eu estou falando do Partido da Causa Operária. Nós vamos falar mais sobre isso, né, no nosso programa, onde vamos destacar também aqui os últimos acontecimentos da Rússia, a combativa greve dos garis. Bom, e aí a gente vai comentando esses e outros assuntos aqui junto com você, junto com todo mundo que participa aqui conosco do programa. Por isso eu quero pedir você que já está conosco, nos acompanhando no nosso site do YouTube, na Causa Operária TV, que está nos acompanhando aí nas outras redes sociais, a convidar todo mundo a vir assistir conosco, né, o resumo do dia da Causa Operária TV. Então, espalhe aí, né, mande o link do nosso programa, do nosso canal, para os amigos, também para os adversários, para aquelas pessoas dos grupos de trabalho, dos grupos dos movimentos sociais que você participa. Chame todo mundo, né, para assistir o Jornal da Noite desse canal independente, combativo, revolucionário, que é a Causa Operária TV. E eu mando aqui, nesse começo de programa, né, dirijo aí a saudação para os primeiros que por aqui chegaram para acompanhar a gente, né, agradecendo aí a participação do pessoal, começando por saudar a Rosana Zaiden, nosso novo membro, né, do canal aqui, membro bronze, se inscrevendo como membro do canal, e eu convido você que está nos assistindo, né, que vai nos assistir também à noite, na reapresentação, nosso programa que tem muitas visualizações aí ao longo da madrugada, na manhã do dia seguinte, que você siga o bom exemplo da Rosana Zaiden e de centenas de outras pessoas que tornaram-se membro do nosso canal, né? Basta você clicar embaixo aqui da telinha, onde tem um retângulo azul. Seja membro, você clica aí e escolhe o seu plano de adesão, né? A sua maneira de contribuir mensalmente para sustentar essa TV independente, combativa, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Então, não perca tempo. Se você ainda não é membro, né, como a Rosana, que tornou-se membro, inscreva-se já. Faça também como o pessoal que está de verde aí, né, no chat do nosso programa, como sou eu, Revolução Popular do Brasil, né, e faça já a sua inscrição como membro do canal. Bom, então, feito esse convite, eu quero saudar também aqui a doutora Rosângela Pires, que está conosco aqui, o Sou Eu, o Serguei, Revolução Popular do Brasil, que já chegou por aqui dando um bom exemplo e mandando aí uma figurinha simpática com uma contribuição, né, porque a Causa Operária TV depende da sua contribuição. Aqui não tem patrocínio de banco, de
indústria de automóvel, de explorador da classe operária. Né? Aqui não tem patrocínio do Estado, não tem patrocínio da direita. Aqui nós dependemos de você, da sua contribuição, né? Você que está aí nos acompanhando. Um salve aí para o Osni Castro. Jesus era humano, Jesus está entre nós, já chegou contribuindo. Muito obrigado aí ao Jesus, saudando aqui, e ele mandando Jesus mandando seu boa noite, dizendo contra o golpe, o ato de amanhã, em memória dos assassinados e torturados pela ditadura imposta pelos Estados Unidos da América do Norte. É isso aí. Jesus com certeza estará conosco e amanhã nós vamos sair à rua e nós vamos falar disso aqui nesse programa. Um salve também aí para o Marcel Santos, para o nosso companheiro LC29, que nos acompanha sempre aqui nas nossas transmissões. Bom, e eu queria começar o programa justamente falando desse tema do golpe militar, né? Porque no dia de hoje os militares, os chefes militares, tendo à frente o general Braga Neto, né, que hoje se afastou aí do Ministério da Defesa, eles publicaram no final da noite de ontem, né, uma nota em conjunto assinada pelo Ministério da Defesa e pelo Exército, né, justamente sobre o golpe que levou à ditadura militar que durou 21 anos no país. Né, deixando de lado o fato de que eles deixaram de lado, né, o fato de que o golpe levou à morte centenas de brasileiros, torturou e prendeu mais de 20 mil pessoas, né, e levou o país a um dos períodos de maiores retrocessos e de submissão aos interesses do imperialismo de todos os tempos. Os chefes militares, né, que tiveram presença marcante em todas as etapas do atual regime golpista, exaltaram, né, a exaustão o golpe militar de 1964. Bom, a nota, o documento denominado Ordem do Dia, né, voltou a empregar a terminologia Movimento de 31 de março de 1964. Isso porque, sabidamente, por todos os chefes militares, né, procuraram já, na década de 60, apresentar como data do golpe, não o dia do 1º de abril, quando o golpe de fato se consumou, se realizou, visto que o dia 1º de abril era conhecido, e é conhecido até hoje no Brasil, como o dia da mentira, e os militares que, à época, inclusive procuraram apresentar o golpe de 64, a revolução, né? Procuraram denominar o movimento golpista, né, ilegal, né, de derrubada de um governo legalmente constituído, o governo na época João Goulart, como um movimento de 31 de março. Bom, na nota, os militares golpistas de hoje se referem ao movimento de 64 como dizendo que ele foi um marco histórico da evolução política brasileira. Segundo eles, pois refletiu os anseios e as aspirações da população na época. Bom, a nota, para dar esse caráter, suposto caráter de legalidade, né, cita uma série de movimentos que teriam apoiado o golpe, se referenciando aos movimentos ligados à igreja, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, que é bom lembrar que, à época, né, perfilou entre as entidades que apoiaram o golpe militar. Pois bem, os militares fazem tudo isso, né, para exaltar exaustivamente, né, no seu comunicado, todas as iniciativas tomadas por aquele regime de exceção. Segundo a nota, né, diz o seguinte: nos anos seguintes ao 31 de março de 1964, a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização, de segurança, de crescimento econômico e de amadurecimento político, que resultou no estabelecimento da paz no país, no fortalecimento da democracia, na ascensão do Brasil no concerto das nações e na aprovação da anistia ampla, geral e restrita pelo Congresso Nacional. Veja bem que a nota
leva ao absurdo, né, desenvolve a tese absurda de que uma das virtudes do próprio golpe de Estado teria sido quer dizer, um perdão dos próprios militares golpistas pelos crimes cometidos ao longo da ditadura, tortura, desaparecimento de pessoas, assassinatos. Esses criminosos, calhordas, chefe das Forças Armadas, né, no momento, nos dias de hoje, apresentam que o perdão a esses criminosos, a anistia que a eles foi concedida, seria uma das principais realizações do próprio regime oriundo do golpe militar. Bom, a nota publicada então no dia de ontem, né, já na noite de ontem, na calada da noite, poderíamos por assim dizer, do dia de ontem, também destaca, né, procura apresentar, né, fazer toda uma ode, toda uma exaltação, né, dos anos de ditadura militar, contrastando, né, com os dados, inclusive apurados pela Comissão da Verdade, né, que foi instaurada em 2014, que indicou pelo menos 191 mortes e 210 desaparecidos em resultado da perseguição dos militares, né, e 33 corpos localizados posteriormente, que totalizaram, em números contabilizados, né, nos quais houve denúncias, houve algum tipo de apuração, 434 pessoas assassinadas pelo regime militar no Brasil. Isso sem falar, né, no regime de sofrimento, de retrocesso provocado pela ditadura, que obviamente levou à morte de centenas de operários, de trabalhadores, de pessoas que foram não diretamente perseguidos como enquanto terroristas, enquanto elementos políticos, mas que foram resultados da degradação das condições de vida, do sofrimento imposto ao povo brasileiro pelo regime militar, instituído no país sobre a direta intervenção, sobre a tutela, sobre as ordens do imperialismo, e que inclusive levaram o país, né, a todo um processo de submissão, de comprometimento, né, com os interesses do imperialismo, adquirindo aí uma gigantesca dívida externa, realizando um conjunto de negociações e negociatas de favorecimento do capital estrangeiro, de favorecimento da presença desse capital, do domínio do capital estrangeiro na economia brasileira, né, em favor dos tubarões capitalistas, principalmente do capital norte-americano. Bom, a nota, queria destacar, né, muito mais do que simplesmente uma exaltação para dos eleitoral, e os militares dão claro demonstração de que estão presentes na cena política e que estão dispostos, que apoiam o regime atual golpista, o regime atual nascido, né, de um golpe total, com a participação do Partido Militar, né, do partido que hoje tem mais de 6 mil cargos federal, né, tem mais cargos no atual governo do que tinham os militares, inclusive na ditadura militar, né, de que esses senhores estão dispostos a levar adiante a luta para manter e aprofundar essa política, né, já que eles vêm aí no modelo de 64, no regime, um verdadeiro modelo, né, nas palavras citadas na nota, de desenvolvimento do país, de período de progresso, né, todo aquele período tenebroso de obscurantismo, desaparecimentos, de morte, de tortura, de sofrimento do povo brasileiro. Bom, nos chama atenção diante disso, queria destacar aqui a política totalmente covarde, a política, no mínimo, confusa, né, de setores da esquerda, né, porque os militares cumpriram
o papel que é natural, que é esperado, né, de elementos tão reacionários, de elementos tão obtusos, golpistas, inimigos do povo brasileiro, capachos do imperialismo. Mas e a esquerda? A esquerda que, ao longo de pelo menos 30 anos, saiu às ruas, né, para protestar contra a ditadura, para dizer que era necessário lutar para que ditadura nunca mais, né, para que não se repetisse o que aconteceu no passado. Agora, uma enorme parcela, a maioria da esquerda, resolveu botar o rabinho entre as pernas sobre os mais variados argumentos, né? Inclusive sobre o argumento ilusório de que, visto repetido inúmeras vezes a exaustão nos últimos anos, de que nesse momento o país vive um processo democrático, que inclusive é preciso defender a democracia que existe no país, né? Que a gente não sabe onde está, ninguém sabe, ninguém viu, mas que muitos setores na esquerda procuram apresentar que existe, que seria uma realidade. E não só isso, de que esses mesmos generais golpistas que publicam notas elogiando a ditadura militar de ontem, e elogiando e participando, integrando o governo da ditadura que nós temos hoje, seriam garantidores da democracia, né? Seriam elementos que assegurariam ao povo brasileiro de que nada errado poderia acontecer. Essa ilusão levou, inclusive, que muitos setores, eu ouvi ao longo da campanha de luta contra o golpe, da boca de muitos dirigentes da esquerda. Eu vou citar um deles aqui, do companheiro Pedro Stedley, né, que na primeira Conferência Nacional da Frente Brasil Popular, né, disse que não havia possibilidade de que o Lula fosse preso, por exemplo, porque os militares, uma ala patriota dos militares, impediria que isso acontecesse. Eu vi isso ser repetido por dezenas de articulistas da esquerda, escrito, falado em palestras. Bom, e tudo isso se mostrou a mais estrondosa ilusão, né? A crença de que haveria no alto comando das Forças Armadas uma ala nacionalista, uma ala que defenderia os interesses do povo brasileiro e não permitiria que isso acontecesse. Pois bem, nesse momento, a esquerda, ao invés de denunciar, não com conversa fiada no Congresso Nacional, não com simplesmente notinhas, né, com tweets, mensagens nas redes sociais, mas através da forma mais efetiva, mais eficaz, né, a única verdadeiramente válida, que é a mobilização dos trabalhadores, da juventude nas ruas. As articulações golpistas, como eu disse, coloca o rabinho entre as pernas, finge de que nós estamos vivendo uma democracia, de que não há perigo, de que as declarações dos militares não são uma ameaça muito clara, né, diante da crescente revolta do povo brasileiro, diante do fato de que a imensa maioria do povo brasileiro quer mudar a situação, quer pôr fim à ditadura que nós vivemos hoje, inclusive elegendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A esquerda se ilude que tudo está tranquilo. Vamos acreditar nas pesquisas que indicam que o Lula está na frente e vai ganhar as eleições tranquilamente e que os militares nada farão, porque eles são democratas que vão aceitar, né, todo o jogo democrático. Vã ilusões, né? Coisa de gente que perdeu o juízo, que não consegue ver um palmo adiante do nariz, que por isso não enxergou e não lutou de maneira devida contra o golpe, ou quando o fez muito tardiamente, né? E que hoje segue por isso mesmo, repetindo os mesmos erros. Muitos setores, inclusive, que também não viram o golpe de 64, que, como, por exemplo, os companheiros do então Partido Comunista Brasileiro da época, diziam que não havia sequer ameaça de golpe. Lembro aqui da declaração da época, líder do Partido Comunista, o Prestes, de que não havia ameaça de golpe, mas que se houvesse tentativa de golpe, os militares cortariam a cabeça dos golpistas, né? Quando foram os militares, justamente, que organizaram, que estiveram à frente do golpe e que estabeleceram no país, né, o mais longo período de ditadura
de toda a sua história republicana. Então, fica aí. Bom, e aí eu emendo com outra questão fundamental, que, em oposição a toda essa capitulação, em oposição a toda essa política covarde, né, o Partido da Causa Operária, o Bloco Vermelho, os comitês de luta estão chamando para amanhã atos para protestar contra a ditadura de ontem e de hoje. Né? Vocês têm aí a imagem do card, do cartaz que vem sendo distribuído aí nas redes sociais, na convocação feitas aí aos militantes da esquerda, para amanhã comparecer em São Paulo. O ato acontece a partir das 17 horas, no MASP, na Avenida Paulista. Abaixo a ditadura, fora Bolsonaro, Lula 2022. Porque lutar contra o golpe, lutar contra a ditadura hoje, né, é lutar por fora Bolsonaro e por Lula presidente. O resto é conversa fiada. Né? Então, amanhã, ato em memória das vítimas da ditadura militar de 1964, né? E ato também de luta pelas reivindicações dos trabalhadores e das vítimas da ditadura de hoje. Né? Porque a ditadura do capitão fascista Jair Bolsonaro, do general fascista Hamilton Mourão, como Eduardo Braga, que assinam a nota de hoje, dos milhares que hoje ocupam cargos no governo Bolsonaro, eles são responsáveis, ao lado pela 160 mil brasileiros na pandemia, pelo recorde de fome, de desemprego, de entrega da economia nacional, como a gente vê no caso do petróleo, vê no caso da Petrobras. Então, é preciso sair às ruas. Nós fazemos convite, né, aos companheiros do PT, aos companheiros do PSOL, do PCdoB, de toda a esquerda, né, porque a ilusão que esses setores muitas vezes expressaram no regime atual, né, nos chefes militares, não conduziram a esquerda e os trabalhadores a lugar nenhum que prestasse, pelo menos. Né? O que nós estamos vivendo são momentos de retrocesso, são momentos de agravamento das já precárias condições de vida da imensa maioria do povo brasileiro. Então, amanhã, né, queremos convidar, e serão atos de uma importância, embora mesmo que não sejam atos grandes, é preciso mostrar, né, que a esquerda combativa, que a esquerda classista não perdeu o juízo, né, está de olhos atentos, inclusive para chamar a população. Em Brasília, o ato acontece às 17 horas, como vocês estão vendo aí, na Praça do Umbi dos Palmares, lá no CONIC, perto da estação rodoviária, do terminal rodoviário, lá na capital federal. Então, você compareça no ato, se você está aí em Brasília, se você está aqui em São Paulo, né? E nós vamos estar divulgando também ao longo do dia, se tiverem outras manifestações promovidas pela esquerda, oxalá que elas aconteçam, né? E que a gente, para quebrar essa pasmaceira, essa política de capitulação, né? De aceitação, no momento em que os militares estão apontando o dedo, estão dizendo claramente que não vão aceitar absolutamente nada de democracia, que eles consideram que foi totalmente devido, válido, né? E que fariam de novo, e que estão dispostos a fazer de novo o que eles fizeram em 64. É esse o recado claro mandado pelos militares no dia de hoje, né? Recado que foi repetido também pelo Bolsonaro, que saudou o golpe de 64, e todo mundo, ninguém se pronunciou, ninguém denuncia, e principalmente, de maneira covarde, né, uma parcela enorme da esquerda se recusa, né, à necessária mobilização contra a ditadura de ontem e de hoje. Então fica o nosso convite a sair às ruas amanhã, 17 horas no MASP, 17 horas na Praça Zumbi dos Palmares, lá em Brasília. Bom, nós vamos em frente. Vamos em frente. Eu queria agora destacar aqui uma outra notícia importante do dia de hoje, que diz respeito a uma tendência que vem se verificando de maneira muito acentuada nos últimos dias em todo o país, que é justamente em oposição a essa paralisia da esquerda.
em oposição à política conciliadora das direções da esquerda e principalmente, particularmente das direções sindicais, é a tendência dos trabalhadores a saírem às lutas. E nesse momento, nos dias de hoje, nesses últimos dias, um dos exemplos mais significativos dessa luta é a greve dos companheiros garis do Rio de Janeiro, os trabalhadores da Conlurb, que entraram hoje no seu 4º dia de greve. Bom, e hoje a categoria foi realizada a realizar uma nova assembleia, porque na reunião realizada ontem no Tribunal Regional do Trabalho, vocês estão vendo aí imagens do local da assembleia, e no Tribunal Regional do Trabalho, ontem foi formulada uma proposta do Ministério Público do Trabalho, sob medida, em sintonia, em acordo, em conluio com o governo de Eduardo Paes no Rio de Janeiro, com o comando da Conlurb, e a proposta é uma proposta totalmente miserável. A proposta previa, os garis estão pedindo, diante da situação de inflação, de salários congelados há mais de 2 anos, uma reposição de 25%, que, se a gente olhar, sequer cobre a inflação real. Por exemplo, a inflação dos alimentos, só no ano passado, foi superior a 30%. E todo mundo sabe que os garis, como a maioria dos trabalhadores brasileiros, tem aí nos seus salários a maior parte para comer, para se alimentar e garantir a alimentação da sua família e outras muito poucas despesas a mais que é possível realizar com salários tão baixos. Pois bem, a proposta realizada em conluio, apresentada em conluio entre o Ministério Público do Trabalho e a direção da Conlurb, governo Eduardo Paes, era de um reajuste de 6% e o parcelamento de mais 2% daqui a alguns meses e mais 2% no final do ano. Uma proposta totalmente absurda, que desconsidera a realidade da categoria, a inflação e toda a situação, porque além da inflação passada, nós temos aí o próprio governo já vem apontando que nós estamos diante de uma alta inflacionária. O próprio Banco Central fala de 6% de inflação nos próximos meses, ainda nesse ano, isso numa perspectiva bastante otimista. Bom, os garis têm realizado uma greve muito combativa, com uma participação de milhares de trabalhadores nas passeatas que vêm sendo realizadas no centro do Rio e em outras regiões. Bom, e hoje o sindicato convocou a assembleia. Eu queria chamar a atenção, inclusive, que a direção do sindicato convocou a assembleia de maneira bem covarde, porque a greve, na realidade, ela vem superando, ela vem passando de maneira com a política vacilante da direção do sindicato, que os garis têm denunciado regularmente que não estão à altura das lutas, dos interesses da luta da categoria. Bom, o que a gente viu aí foi o seguinte: a Assembleia, já na porta do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, ontem, os garis se manifestaram, milhares deles se manifestaram dizendo que a proposta era inaceitável. Queria destacar que uma liminar na justiça, porque o judiciário está aí para a manifestação dos trabalhadores, foi-lhe concedida uma liminar impondo uma multa de R$200 mil por dia, isso mesmo, R$200 mil por dia, em caso de continuidade da greve. Bom, aí o Tribunal Regional do Trabalho, usando a liminar como uma chantagem, praticamente ordenou que o sindicato fizesse uma assembleia, a direção do sindicato assim o reconhece, e convocou a assembleia para deliberar sobre a proposta. O sindicato, como é comum nas direções sindicais covardes, pelegas, não se pronuncia, não convocou a assembleia, já denunciando o caráter totalmente rebaixado, e até humilhante da proposta apresentada pela empresa e pelo Ministério Público. O sindicato chamou os trabalhadores a ouvirem a explicação sobre a proposta, para ver se a proposta colava, para ver se a
proposta havia aí toda uma manipulação que garantisse aí a aprovação da medida pelos trabalhadores. Bom, pois bem, ao contrário disso, o da Conlurb, em greve, os companheiros garis e outros trabalhadores se reuniram no dia de hoje e a Assembleia deliberou pela rejeição da proposta, né, e pela continuidade da greve. Né? A proposta da empresa, só lembrando, 6% em 2% e cerca de 2%, né, de acordo com o municipal, a ser dado em novembro. Bom, os garis rejeitaram a proposta, né, na Assembleia que foi realizada lá no Clube dos Aliados, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e decidiram continuar em greve. E a proposta apresentada foi a mesma que foi formalizada, que foi apresentada nas negociações anteriores. Mantiveram a proposta, né? Ou seja, 25% de 1% no ticket. Né? Os garis rejeitaram. Só para a gente ter uma ideia, a proposta miserável do Ministério Público do Trabalho e da Conlurb propunha também que o ticket da alimentação dos trabalhadores fosse ajustado em apenas 3%. Isso quando a alimentação, só no último ano, subiu mais de 30%. 3% não cobre absolutamente nada. Não é a inflação de um único mês, né, se a gente olhar na alimentação nos alimentos no ano passado. Né? Bom, o rejeitada, né? O sindicato, né, tentou, lá já na negociação, e a Conlurb aceitasse um aumento de 10,5% de alimentação e nos salários, um aumento imediato, que não é a proposta aprovada pelos trabalhadores. A proposta dos trabalhadores é 25%. Bom, diante dessa situação, né, a cidade do Rio de Janeiro segue acumulando lixo. Né? A cidade que tem o nome de cidade, tem o apelido, pela sua beleza natural plenamente justificada, de cidade maravilhosa, mas que já não é tão maravilhosa assim pela política criminosa dos seus governos. Bom, aí eu queria destacar também uma coisa importante, né, que aconteceu, que é ativa da situação política, que é a conduta calhorda, reacionária, bestial do prefeito do Rio de Janeiro, o Marcelo Paes. Né? Diante da greve, o prefeito carioca, é bom chamar a atenção que o Eduardo Paes ele foi apresentado aí por muitos setores da esquerda, inclusive por companheiros do PT, como um elemento democrático, como um aliado, amigo do Lula. Né? Pois bem, esse amigo da onça, né, publicou no seu tweet, né, frases que mostram que o pensamento dele é, no fundamental, semelhante aos gorilas da ditadura militar que publicaram a nota que nós falamos há pouco. Ele se referiu aos militantes, aos ativistas da greve que estão procurando impulsionar os piquetes, a mobilização, como marginais travestidos de sindicalistas. Marginais travestidos de sindicalistas que impõem um clima de terror na cidade. Foi como se referiu o Eduardo Paes, né? O bonzinho, o simpático, né? O fascistinha disfarçado de boa gente. Bom, ele mostrando o caráter ultra-reacionário do governo que hoje ocupa, ele que já foi do MDB, né? Que já foi do DEM, do PSDB, né? Se referiu, por exemplo, a vários dirigentes do PT, como o vereador Lindenberg Farias, ex-senador da República, como baderneiros, né, por apoiarem a greve. É uma política fascista, típico linguajar de direita, baderneiro, terroristas. Né? É dessa maneira que o governo pseudo-democrático do Rio de Janeiro vem procurando atacar a greve, né, vem procurando atacar os trabalhadores que se mobilizam. Bom, a greve dos garis, assim como a mobilização
dos trabalhadores de aplicativos, a greve dos professores que seguem, né, por todo o país, né? Tem greve no Acre, tem greve no Piauí, tem greve em Minas Gerais, em muitas cidades pelo país afora. Nós tivemos nessa semana a greve aqui dos professores de São Paulo, né, que tem nova manifestação marcada no dia 8. Pois bem, todas essas mobilizações estão expressando uma tendência a uma grande mobilização. É preciso que os sindicatos, que a CUT, né, convoquem uma mobilização unificada dos trabalhadores. Né, diante do tarifaço, da alta inflacionária. Né, não adianta simplesmente ficar chamando o ato da burocracia sindical, ato com pelego. É preciso mobilizar efetivamente os trabalhadores. 25% de reajuste nos combustíveis, com salários congelados, já era hora, né, de estar se convocando aí uma paralisação, uma mobilização nacional efetiva, uma greve geral. É preciso tomar iniciativa. Né? Dia 9 acontece aí o chamado conclate, um simulacro, né, de uma reunião nacional, mas uma reunião que reduzida a uma quantidade pequena de ativistas. É preciso uma mobilização efetiva nas ruas. É preciso se apoiar em mobilizações combativas, como essa que vem sendo realizada pelos companheiros garis do Rio de Janeiro, para alavancar uma mobilização nacional pela elevação do salário mínimo, pela recuperação, pela recomposição das perdas salariais, por gatilho salarial. Os trabalhadores precisam ter de uma proteção diante do aumento, né, da inflação, da disparada da inflação, do aumento regular dos preços, particularmente da alimentação. E pela redução da jornada de trabalho, né, porque o sofrimento com salários em queda é ainda maior, né, quando uma parcela enorme da classe trabalhadora continua desempregada, continua sem emprego. Bom, é isso aí, né? Todo o apoio à luta dos garis do Rio de Janeiro. Eu queria aqui agradecer a nossa companheira Letícia Gomes, que mandou um superchat e mandou uma saudação. Todas as ruas contra o fascismo, por Lula presidente e PCO na liderança da luta pelo trabalhador. Muito obrigado aí a companheira Letícia. Queria chamar você a seguir o bom exemplo da Letícia e mandar aí também superchat com a sua mensagem para a gente divulgar aqui, apoiando aí o ato contra a ditadura militar de ontem e de hoje, apoiando a greve dos garis, a mobilização dos trabalhadores. Um salve nosso aqui para o companheiro Bruno Espírito Santo, né? Seja bem-vindo aí como membro bronze aqui do nosso canal, participando aqui, tornando-se membro do nosso canal. Um salve e um abraço forte também para o Marlon Silva, que mandou aqui o seu superchat, contribuindo e participando conosco. Então, siga aí o bom exemplo desses companheiros, contribua, ajude aqui na caixinha da Causa Operária TV, né, porque só assim esse canal pode continuar apoiando e impulsionando a luta dos trabalhadores, né, por suas reivindicações contra a ditadura, contra o imperialismo. Bom, na nossa pauta agora, vocês viram que hoje nós estamos com menos temas, mas para a gente poder conversar um pouquinho e falar sobre eles, né? E porque a crise política aumentou muito no dia de hoje, e eu queria destacar um tema importante, né, desse aumento da crise política, que foi o vai, não vai, fez que foi, não foi, e acabou não fondo, e mais ou menos indo, do senhor João Dória, governador do estado de São Paulo. Pois bem, o dia começou com os jornais divulgando que Dória estava para renunciar ao cargo, que hoje teria que renunciar ao cargo de governador de São Paulo, né, para seguir aí na disputa, na campanha da sua pré-candidatura à presidência da República, que ele iria desistir, né, da candidatura e permanecer no cargo de governador. Bom, a declaração, né, feita inclusive com ameaças aí veladas de elementos aí, assessores ligados ao Dória, de que a decisão do Dória iria provocar uma implosão do PSDB. Né? E aqui eu acho que é importante destacar isso aqui, a gente falar um pouquinho sobre esse tema, porque é óbvio, né, que o PSDB não é um partido que se baseia no apoio popular. Né? O PSDB, não de agora, mas de há muito tempo,
é um partido que se ampara na máquina partidária que construiu, principalmente apoiada no governo do Estado de São Paulo, né, que é o governo que tem o segundo maior orçamento do país, né, o governo do Estado mais rico da federação, cujo orçamento só é menor do que o orçamento da federação, do que o orçamento nacional. Né? Foi assim, não por acaso, que nos últimos 30 anos, né, os chefes, os principais caciques do PSDB foram paulistas, foram eles que capitanearam quase sempre, em quase todas as campanhas eleitorais, ocupando os principais cargos nas campanhas eleitorais, né? Primeiro, Fernando Henrique Cardoso, né, que acabou sendo eleito presidente, para nossa infelicidade, por 8 anos, por 2 mandatos consecutivos, né, promovendo aí o período de maior retrocesso, superior até o retrocesso atual em vários aspectos, né? E foi assim também nas eleições subsequentes, onde os candidatos do PSDB foram o ex-governador José Serra, né, por 2 vezes o ex-governador Geraldo Alckmin, agora no PSB, agora ele virou socialista, né? E, numa única oportunidade, o candidato do PSDB foi Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais, numa clara aliança, né? numa política de concessão, digamos assim, dos chefes paulistas do PSDB que procuraram fazer um acordo, e numa eleição claramente que estava colocada aí a derrota do PSDB nas eleições, a não ser que o golpe se consumasse antes do processo eleitoral. Pois bem, o Dória ameaçou, procurou dar uma de Jânio Quadros, né? Jânio Dória, né? O Dória, todo mundo sabe, na história se conta que o Jânio Quadros, ao renunciar, procurou ver se provocava um movimento a favor da sua permanência, né? Procurou articular isso daí, procurou tomar uma medida para ver se conseguia, com isso, garantir a sua permanência, restabelecer alguma força à frente do governo e, quem sabe, aí, ele mesmo liderar um golpe de Estado. Mas o Dória ameaçou implodir o PSDB. E por que o Dória implodiria o PSDB? Porque ele ameaçou, inclusive, sair do PSDB, né? Caso não acontecesse o que acabou acontecendo hoje. Pelo menos nós vamos já falar sobre isso, né? E por que isso implodiria o PSDB? Porque o PSDB, vamos ser claros, que depende diretamente da máquina do governo paulista. O PSDB, sem a máquina do governo paulista, é um partidozinho pequeno da direita. É um partido aí como o DEM, que acabou tendo que mudar de nome, se fundir com outro partido, né? Passar aí por toda uma remodelagem, se juntar no União Brasil, com parlamentares eleitos na chapa do Bolsonaro, do PSL, né? O PSDB seria aí um PTB, que agora está perdendo aí 40% da sua bancada, e que já foi um partido grande, importante da burguesia, e hoje tem 6 deputados federais, né, nas contas. Vamos ver como é que vai fechar as contas amanhã, que se encerra o prazo da janela partidária. Bom, o Dória ameaçou sair do PSDB, né, ameaçou não garantir os acordos, e olha que deve ter muito acordo aí feito pelo país afora, né, em que a máquina do PSDB, azeitada, né, pelos recursos paulistas, né, de setores da burguesia paulista, do erário público paulista, né, isso levaria aí a uma verdadeira implosão do PSDB. O PSDB, a gente podia, inclusive, nas próximas horas, aí, ter uma fuga em massa de deputados do PSDB para outros partidos. Bom, ele ameaçou, marcou horário aí para sua renúncia, ou não, ou anúncio de que permaneceria, e no final da tarde, né, o Dória acabou anunciando que permaneceria, que desistiria da desistência, né? E cinicamente ele afirmou que a desistência, né, da candidatura à presidência foi uma estratégia política, né, foi uma encenação
para provocar o que acabou acontecendo. O que aconteceu? A começar pelo presidente do PSDB e outros setores foram levados, aí, forçados, né, a se pronunciar, dizendo que a candidatura do Dória está garantida, né? Isso, obviamente, também pode ser uma manobra, né? Se a manobra foi combinada com Dória ou não, a gente não sabe. O fato é que, nos últimos dias, né, crescia o movimento de caráter golpista também dentro do PSDB, de passar por cima das prévias, com um anúncio feito essa semana do governador do Rio Grande do Sul, de que permaneceria no PSDB, renunciando ao governo do Estado, como fez hoje, né, para poder se recolocar novamente aí na disputa pela candidatura à presidência da República, ou sabe-se lá que a articulação, né, nós vamos ver aí nas próximas semanas, que a chamada terceira via, os partidos tradicionais da direita estão procurando realizar nesse momento. Esse aqui é o aspecto fundamental que precisa ser compreendido, né? A terceira via, mesmo em apuros, com Dória aí pontuando 1, 2, 3% nas pesquisas eleitorais, né? Sem chances, sem mostrar aí capacidade de disputa eleitoral, não quer dizer que a terceira via morreu, que ela entregou os pontos e vai aceitar aí, né, a disputa simplesmente entre o Lula e o Bolsonaro, como indicam nesse momento as pesquisas, né? A terceira via está procurando se mexer. A gente deveria dizer o seguinte, que o fato de que o Dória tenha desistido de desistir não quer dizer de que, e a declaração feita hoje mesmo, de que ele continua candidato, não quer dizer também que isso seja verdade, né? Pode dizer muita coisa, pode dizer, inclusive, que o Dória conseguiu chegar a um acordo aí, inclusive com aqueles que pretenderiam não só tirá-lo da candidatura, mas alijá-lo do centro das decisões, que o pessoal resolveu garantir para ele aí algum lugar de destaque nessas negociações. O que vai ser, nós não sabemos, né? Qual vai ser o papel que o Dória vai cumprir, se o Dória vai manter a candidatura, o que parece nesse momento muito, muito difícil que aconteça, se a candidatura vai ser mantida por mais alguns meses, na tentativa de que o Dória faça aí um pouco de propaganda de si mesmo e tente aí, sobre a base de uma série de estratégias, inclusive a falsificação das pesquisas, aparecer aí com uma pontuação melhor, já que hoje um outro candidato aí anunciou que vai desistir da candidatura, vamos falar disso, que é o Sérgio Moro. Pois bem, o Dória foi mantido aí, pelo menos por enquanto, né? Muito provavelmente aí com uma negociação para não desprestigiar, para que o Dória não se retire, né? Não seja retirado da disputa, sem que haja um acordo com o próprio Dória, né? Sem que o acordo, inclusive, garanta que o comando, né, a máquina do governo do Estado de São Paulo ligada ao Dória, né, agora não mais tendo ele à frente, mas por elementos de confiança do próprio governador, né, como nesse momento o candidato do Dória, o Rodrigo Garcia, né, que o Dória falou que o Estado de São Paulo tinha 2 governadores, que era ele e o Rodrigo Garcia, e que a situação segue o governo Dória nas mãos do vice-governador, que assumiu hoje, com a renúncia do Dória, o primeiro cargo no comando do Executivo Paulista. Pois bem, é uma situação de crise, né? Mostra aí a instabilidade de que as coisas, toda essa manobra que se procura se arquitetar aí no interior da terceira via, essa manobra golpista, essa manobra aí que, obviamente, está sendo discutida com o imperialismo, né? Veja-se que o Moro, antes de renunciar, dias atrás, esteve nos Estados Unidos conversando com setores aí que dizem o que deve ou não deve ser feito, né, pelos setores da direita aqui no Brasil, né? Quer dizer, há uma articulação muito clara, né? Nós vamos ver, aí, pode ser que demore um pouco aí nas próximas semanas, nos próximos meses, a saber exatamente o que eles estão tramando, né? Qual é a disputa, né? Mas é evidente que é uma disputa ferrenha, né, dos vários caciques da burguesia. Eu queria destacar que a própria situação vai e vem do Dória mostra o agravamento dessa crise, né? Longe de ser
Agora é lógico, alguns setores vão falar do fortalecimento do Dória, que não existe, né? Mostrou que o Dória não tem apoio popular, né? É tudo um esquema de bastidores, de negociata, né? Que envolve milhões ou bilhões do orçamento público de São Paulo, né? E com isso daí eu diria que quem está lascado não é só São Paulo, né? Mas é todo o povo brasileiro que vê aí todas essas articulações. Muita água suja ainda vai correr debaixo dessa ponte, né? É a burguesia golpista junto com o imperialismo. Eu queria destacar que aquilo que nós vimos assinalando aqui. Se o imperialismo, se a burguesia mundial está disposta a fazer o que está fazendo na Ucrânia para atacar a Rússia, que é um país importante, né, estratégico, mas secundário em relação ao Brasil, né, que é um país que, na importância mundial, está atrás do Brasil, que particularmente para os Estados Unidos, né, pela proximidade do Brasil com os Estados Unidos, pela importância que o Brasil tem na América Latina, né, que os Estados Unidos consideram como um quintal seu. É um país decisivo, né? É um país superior na economia nacional. Imagina o que eles estão dispostos a fazer no Brasil, né? Imagina o que eles estão dispostos a fazer, né? Então, que o Dória seja aí um moribundo, que a crise esteja mostrando isso, não quer dizer, né, que essa direita está morta, muito pelo contrário, né? As articulações do dia de hoje estão mostrando aí que há uma disputa enorme para ver quem comanda essa iniciativa. E se tem disputa para ver quem comanda a iniciativa, é porque a iniciativa é uma iniciativa poderosa. É uma iniciativa ligada aos bancos, ligada aos Estados Unidos, ao imperialismo mundial. Não é uma iniciativa qualquer, né? Nós vamos ver isso mais para frente, né? Seja que essa iniciativa se mantenha em torno do Dória, seja se essa iniciativa vai resultar, por exemplo, na candidatura do Eduardo Leite, da Simone Tebet, numa chapa identitária, né? Uma mulher e um homossexual assumido, para dizer que é uma chapa democrática, que está mais identificada aí com os tempos modernos, para manter a mesma política criminosa dos banqueiros, do imperialismo genocida, assassino, né? Que vive aí de sugar o sangue do povo brasileiro e dos povos oprimidos em todo o mundo, né? Quer dizer, a iniciativa ela é grande, ela existe, né? E também, até mesmo se a iniciativa desses setores vai ser simplesmente cozinhar o galo para finalmente se juntar ao Bolsonaro, né, e apoiar a direita, a extrema-direita, como a única saída para tentar derrotar não só o Lula, né, mas todo o povo brasileiro. Olhos abertos, né? Nenhuma ilusão de que muita gente no ano passado falava que o Bolsonaro estava morto e não tinha nenhuma chance. Agora as pesquisas estão procurando apresentar de que ele está crescendo, né? E não vamos acreditar nessas falsificações, nessas oscilações que não... Veja-se hoje, o segundo caso que tem a ver com isso é a anunciada desistência de um outro candidato, né? Pré-candidato à presidência da República, o Moro. O Moro que anunciou que estava desistindo da pré-candidatura à presidência da República, trocou hoje o Podemos, né, como quem troca de camisa, porque é assim que os políticos da burguesia fazem. Ele anunciou que estava saindo do Podemos e entrando no União Brasil. União Brasil, que é o resultado da fusão do DEM com o PSL. Bom, e anunciou que estava abrindo mão da candidatura falida dele à presidência da República. Bom, a imprensa burguesa procurou apontar que um dos motivos da desistência seria supostamente de que no Podemos, a maioria dos parlamentares, dos dirigentes do partido, diante da fragilidade da candidatura do Moro, não estariam dispostos a abrir mão dos recursos do fundo eleitoral, dos recursos de campanha colocados à disposição do partido, e que, na maioria dos partidos da burguesia e até de setores da esquerda, como é que funciona? É um condomínio, né? Um consórcio, onde o pessoal se junta e aí os cotistas que controlam
o consórcio. Não são os filiados do partido em geral, né? Não, são os donos, né, do partido, em aliança aí com os deputados, com os detentores de mandato, que garantem parte dessa verba, né? Garante no sentido de que a contabilização, a verba dos partidos, ela é infinitamente maior na medida que os partidos têm deputados de acordo com o tamanho de suas bancadas. É isso que garante também o valioso e negociável tempo de TV, né? E que a maioria dos setores do Podemos não estavam dispostos a abrir mão de uma parcela significativa disso em favor da falida campanha, a presidência do Sérgio Moro. Bom, aí ele abandonou o partido e foi para o União Brasil, com um anunciado acordo de que vai ser candidato a deputado federal. Aqui eu queria destacar também que se repete com o Sérgio Moro uma situação semelhante que a gente viu dias atrás com o Guilherme Boulos, que depois de ter sido candidato à presidência da República com uma minúscula votação, depois de ter sido candidato a prefeito de São Paulo, onde recebeu claro apoio da burguesia para tirar o PT da jogada, né? E ser apresentado como candidato predileto da esquerda, o candidato predileto da direita na esquerda, né? O candidato esquerdista que a direita mais gostava, né? Que a Folha de São Paulo adorava, que a Globo divulgava, etc., etc., e de ter se lançado como pré-candidato ao governo de São Paulo, de ter tentado chantagear o PT, né? Tentado condicionar o apoio à candidatura do Lula, né? Um possível apoio, um eventual apoio do Lula à candidatura do Boulos em São Paulo. Bom, o PT não caiu, pelo menos não totalmente, na armadilha, né? Se negou a fazer o papelão que fez na prefeitura em São Paulo, quando o PT lançou um candidato mala, pesado, né? Que não tinha o apoio nem da maioria da militância do partido e que, numa posição secundária, acabou favorecendo os planos da direita e usar o Boulos para eleger o Covas. Pois bem, o Sérgio Moro está fazendo a mesma coisa. Eles se projetaram aí, lançando as suas candidaturas, um a governador, o outro a presidente, e político burguês é assim, não tem ideologia. Político burguês está afim de cargo. Se for possível ser presidente da companhia, ou melhor, né? Se não, gerente, supervisor, o negócio é ter um cargo, é carreira, né? Não tem ideologia, não tem nada, né? O negócio é a minha vantagem, a minha mordomia, é um negócio, né? É um negócio político, assim como um comerciante pode abrir uma loja de armas, ou uma loja de venda de balas e doces, o negócio é o que dá mais lucro. Para o político burguês, é o que é possível. Se for possível ser candidato à presidência da República, ganhar dinheiro, receber uma grana da burguesia e, quem sabe, né, conseguir conquistar o posto de gerente dos negócios da burguesia, fantástico. Se não for possível, se elege aí governador. Não dá para ser governador, senador. Não dá para ser senador, deputado. Né? E vamos trabalhar, e vamos receber, meter a mão na bufunfa. É assim que fazem os políticos da burguesia e, infelizmente, é assim que muitos políticos da esquerda copiam. Pois bem, o Sérgio Moro, né, sem viabilidade eleitoral como candidato principal, né, aceitando aí o papel de coadjuvante terciário. Agora o objetivo dele é conseguir uma votação expressiva no Paraná, né, para se eleger deputado federal, e o Dallagnol parece que está acompanhando ele, né? Não sei se vai ser candidato a deputado federal, deputado estadual, assessor do Moro. O negócio é arrumar um cargo, né? O negócio é conseguir uma boquinha, né, mostrando que a verdadeira oposição desses setores aí ao PT, né, e à esquerda era disputar o espaço e garantir aí o seu espaço, seus interesses. Tá aí, é o esquema da burguesia, é a crise muito acentuada da direita se refletindo nessa situação, né? Mostrando aí que a burguesia encontra enorme dificuldade e essa dificuldade tem um nome, né? Essa dificuldade chama-se Luiz Inácio Lula da Silva,
o único candidato da esquerda capaz de derrotar a direita, não só Bolsonaro, mas todos os candidatos da direita. O que é óbvio para isso, né, seria necessário, né, uma mobilização popular e deixar de lado a política passiva que certos setores da esquerda adotam, de ficar esperando pelas eleições e de ficar acreditando, né, que as alianças com setores direitistas, com inimigos dos trabalhadores, com golpistas, né, vão servir de base para uma vitória da esquerda e que esses caras não vão agir como traíras que eles são para defender os interesses, né, daqueles setores aos quais eles estão vinculados. Bom, estamos caminhando para a reta final. Vamos falar um pouquinho da situação internacional, dos conflitos na Ucrânia. Lembrando a vocês que nossos companheiros hoje está chegando lá, deve estar chegando na Rússia, onde estava em Dubai, né, fazendo escala em Dubai, a viagem longa, né, desde anteontem haviam saído de São Paulo. O companheiro Rafael Dantas, da direção nacional do PT, deve estar chegando aí hoje, né, amanhã a gente já deve ter informes aqui no nosso programa, no nosso canal, né, sobre a chegada à Rússia do companheiro Rafael Dantas. Na sequência, mais um pouco, está indo também o companheiro Eduardo Vacos. O companheiro Rafael Dantas, que é dirigente, secretário nacional de Relações Exteriores do Partido da Causa Operária e também trabalha conosco na edição do jornal Causa Operária. Então, nós, nas próximas horas, aí nós já, quem sabe, já vamos ter o início da cobertura e nós precisamos continuar com o seu apoio, aí, com a sua colaboração, né, para sustentar essa empreitada muito, muito importante, né? Bom, isso no dia que os conflitos na Ucrânia chegaram aí ao 36º dia, né, e no dia de hoje, o Putin, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou no dia de hoje que assinou um decreto sobre o comércio do gás natural com os países hostis, ou seja, com os países que não têm nesse momento uma posição de colaboração com a Rússia no seu enfrentamento com o imperialismo, né? O Putin, em uma reunião sobre a indústria da aviação, declarou: hoje assinei um decreto que estabelece as regras para o comércio do gás natural russo com os chamados estados hostis. Ninguém nos vende nada de graça, disse o Putin, e nós também não pretendemos fazer caridade. Ou seja, os contratos vigentes serão parados, né? Ele acrescentou: na realidade, o que está acontecendo, o que já aconteceu, fornecemos aos consumidores europeus nossos recursos, nesse caso o gás. Eles o receberam e nos pagaram em euros, que depois eles próprios congelaram. Neste aspecto, há todos os motivos para acreditar que parte do gás entregue à Europa foi fornecido de fato de graça. Quer dizer, o Putin, com a medida, está procurando restabelecer o seguinte: tem que pagar. E a medida propõe, né, que o pagamento seja feito em rublos e que os recursos têm que ser liberados, tem que descongelar os recursos, tem que dar o troco, né? A Europa precisa do gás russo, os países imperialistas europeus precisam garantir os recursos, tem que pagar. Não pode fazer que nem o Brasil, que está entregando petróleo de graça, né? Tem que receber, né? Nós estamos vendo que nos últimos anos a crise do imperialismo está levando a uma política cada vez mais de rapina. Veja que o imperialismo roubou o ouro e recursos da PDVSA, da petrolífera venezuelana, né? O Biden decretou recentemente a captura de recursos depositados no Banco Central norte-americano, que eram do Banco Central do Afeganistão. Quem é que depositou o dinheiro do Afeganistão, as reservas do Afeganistão, no Banco Federal norte-americano? Os próprios norte-americanos que, ao ocuparem o país, impuseram um governo que fazia o que eles mandavam. Agora, o Biden, né, assinou um decreto para roubar esse recurso, dizendo que era para reparar, né, como forma de reparação às vítimas, né, dos terroristas afegãos. Um roubo.
né, enquanto 9 milhões de crianças afegãs estão ameaçadas de morrerem de fome. Né? Então, é um verdadeiro... Agora, com a Rússia, é a tentativa de impor aí o mesmo aplique. Mas o presidente russo está demonstrando aí a disposição, da mesma maneira que o Talibã mostrou no Afeganistão, como é que tem que enfrentar o imperialismo. Tem que ir para cima, né, tem que procurar defender pelos meios que forem necessários, né, os interesses, né, dos países oprimidos e, bom, o uso aí totalmente legítimo, né, daquilo que das riquezas naturais que o país dispõe, no caso da Rússia, aí, do gás, do petróleo, etc., etc. Bom, a semana marcada aí, claramente, nós comentamos já aqui bastante, seguem as tratativas em torno de um acordo, né, com a Ucrânia diante da situação de superioridade, né, e a excelente atuação militar da Rússia até agora, tendo que dizer claramente que está disposta a aceitar algumas das exigências importantes, mas as negociações ainda não chegaram a termos conclusivos e elas seguem, e a gente vê, inclusive, que o Putin está aumentando o tom, está dando mais uma volta, o que mostra que a campanha imperialista de que a Rússia está em maus lençóis está refletindo justamente o oposto da realidade. Né? Quem está na defensiva, quem está em maus lençóis, nesse momento é o imperialismo. Bom, nós vamos caminhando para o final. Eu queria, por último tema do nosso programa, né, dizer o seguinte: nós estamos encerrando o prazo legal, oficial, está se encerrando aí o prazo para que as pessoas possam se filiarem e terem seus nomes escritos no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, como filiado aos partidos. Né? Nos partidos da burguesia, o que se oferece? Cargos, vantagens, recursos pelo menos para os políticos burgueses, é claro. Bom, aqui nós queremos oferecer a você uma bandeira sem manchas, um partido da luta dos trabalhadores, o partido que foi o mais consciente, o mais consequente na luta contra o golpe de Estado, que teve à frente da luta contra a derrubada da presidenta Dilma, mesmo sem ter votado na Dilma nas eleições, lutando contra o golpe organizado pelo imperialismo, pelos verdadeiros criminosos como Moro, os golpistas do Partido Militar Brasileiro. O partido que teve à frente da luta contra a prisão e pela liberdade do Lula. O partido número 1 da luta pelo Fora Bolsonaro, que denunciou o caráter fraudulento das eleições de 2018 e chamou a sair, a mobilizar as ruas por primeiro e de maneira consequente e contundente, né, a lutar pelo Fora Bolsonaro. O partido que denunciou o crime, o genocídio da pandemia e que procurou e procura organizar os trabalhadores por suas reivindicações. Essa bandeira sem manchas, esse partido de luta que nós estamos chamando você a se integrar. Então, eu queria reforçar o convite para você se filiar ao PCO, né? Você ingressar no partido de luta contra o golpe pelas reivindicações dos trabalhadores. Você pode acessar o nosso site e fazer diretamente, né, vai lá no pco.org.br/filie-se, né, e você passa a fazer parte e pode contribuir da maneira como você quiser, né, seja como um filiado que se filia para apoiar a legalidade do nosso partido, né, tantas vezes atacada pela direita golpista. Ou, se você quiser participar como militante do nosso partido, dos nossos organismos partidários, das nossas células, dos nossos coletivos de luta, dos negros, das mulheres, da juventude, do coletivo sindical, né, a vir participar conosco. E, inclusive, se você é um trabalhador, se você é um lutador das causas populares, a poder participar, a ter um partido que lhe oferece a oportunidade de ser candidato nas eleições, a defender conosco, sem nenhum interesse, sem troca-troca, sem exigências, sem negociações espúrias, a candidatura, né, da liderança popular e operária do país, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, a lutar conosco, né, também no processo eleitoral por um governo dos trabalhadores. Então, fica o nosso convite, né, um chamado a você, né, nessa reta final, a se filiar ao PCO, a vir lutar conosco, e reforço, né, o convite para que amanhã estejamos juntos nos atos contra a ditadura de ontem e de hoje, né, ditadura nunca mais, abaixo a ditadura, né, abaixo os golpistas de 64, abaixo os golpistas de 2016 e 2018, e que agora
querem dar um novo golpe em 2022. Forte abraço a todos vocês. Obrigado ao companheiro Isaías aí no comando da produção. E resumo do dia volta amanhã, né? E contando aí com o seu apoio, com a sua participação. Forte abraço.